falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Os meus dias mudaram, eles são totalmente outros, as oportunidades, elas dobraram. Vem a Imaye lá do Sri Lanka, e aí minha música é sampleada. Eu sabia que isso ia tomar uma proporção, assim, caraca, a primeira mulher do funk, as pessoas querer ouvir a música estourar, querer ouvir quem é a pessoa que tá cantando. Eu não entendi, eu era ingênuo, né? Uma ingenuidade, não entender o preconceito que existia contra o subúrbio. You didn't have to know the lyrics, you didn't have to understand Portuguese. It was obnoxious and loud, had big 808 drums, and Brazilian traditional sounds, like samba sounds and samples, so it was very unique, and I loved it. O funk ele tem uma história de 1940 com blues, quando o blues se mistura com o country e vira o rock, né? E o blues, na outra vertente que se dividiu, virou o rhythm and blues, que é o blues dançante, que é o soul, funk, etc. O que toca no baile do Rio de Janeiro é muito as variantes do hip hop de Miami, né? Miami Bass, dos grandes graves que eram produzidos na bateria eletrônica. Era a música desses bailes que reuniam, por final de semana, 1 milhão de garotas e garotas em bailes da periferia do Rio de Janeiro, sem que a zona sul da cidade se desse conta ou quisesse admitir isso. Não estamos nos Estados Unidos, mas na quadra de uma das maiores escolas de samba do carnaval carioca. Em vez de samba, música americana. E aí a história vem crescendo, vem acontecendo, até que no Brasil ele praticamente desembarca no Baile da Pesada, no Canecão, 1970, 12 de julho de 1970, com o Big Boy, a Demi Lemos e o Peixinho, que fizeram o Baile da Pesada lá, primeiro Baile da Pesada. Neste baile pago no subúrbio do Rio de Janeiro, a Furacão 2000 está usando toda a sua parafernália, todos os seus truques, das luzes e do espetáculo pirotécnico às mulatas incrementadas que esquentam. A Furacão 2000 era uma equipe de Petrópolis. Ela existia como uma equipe de rock, né? Rick Wakeman tocava rock pesado. E na época ela veio para o Rio, e aí nós nos misturamos com o Soul Music, com a Soul Grand Prix, com a Black Power, e a gente tocava músicas internacionais. Nessa época tocava o que de música internacional? Só tipo James Brown? James Brown era o nosso maior ídolo, né? A equipe tinha que ter um repertório de James Brown. Até porque o início do rock também é black, também é negro. Naquela época a gente lutava por um ideal, porque a gente não tinha um padre negro, não tinha um médico negro, não tinha um advogado negro, não tinha um político negro. E a maioria das pessoas eram todas de cor negras, né, que frequentavam os bailes. Esses bailes tinham inicialmente essas duas frentes, né? A música de James Brown, que era muito forte, né? E essa mensagem política, e as equipes de som se formando, trazendo, iniciando no Rio de Janeiro a cultura da aparelhagem, da caixa de som, de você fazer festas com música gravada e tocada em paredes de som. Chega um momento ali que o baile tá rolando, as letras em inglês, o pessoal não entende, né? Não canta em inglês, e aí parte do público tenta fazer uma aproximação fonética, né, das letras, cantar uma bobagem ou outra em português com
se parecesse com aquilo que estava sendo foneticamente dito em inglês. E aí começa a surgir dentro do baile as melôs, né? I met this girl standing on the block singing. Eu estava lá no baile quando eu encontrei uma pouquíssimo tempo, acho assim, em 2, 3 anos, mudou completamente. De 100% de música importada, os bailes passaram a consumir 100% de música nacional produzida no Rio de Janeiro. Eu tinha uma indignação muito grande do porquê que os eventos que eu fazia no subúrbio, lotados com 10, 15 mil pessoas, não tinha televisão, ninguém falava nos jornais, ninguém falava nos rádios. E por que uma boate na Zona Sul com 200 pessoas era uma vitrine, tinha rádio, tinha TV, tinha tudo que voltado para a mídia, né? E meu objetivo era atingir os bailes. Tanto que tinha, no primeiro disco, tem algumas músicas que são versões de músicas que já tocavam no baile, internacionais. E aí, quando eu estou planejando esse disco, eu convidei os dançarinos dos bailes para participar. O Furacão começou com os festivais de galera e tinham as etapas, né, do rap que as pessoas tinham que falar. O dia a dia das suas comunidades, né? Vamos lá, galera classificada em primeiro lugar no festival. Galera de Santa Cruz. Os bailes naquele momento eram no asfalto, não era o baile na comunidade. Os bailes eram nos clubes do subúrbio. A moda pegou tanto que estas festas viraram mania em quase todos os bairros do Grande Rio. Para entrar na dança, é preciso conhecer um pouco da cultura funk. Aí começaram os MCs a cantar o dia a dia deles. Teve o Cidinho Doca, que cantava o rap da felicidade. Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. O MC Marcinho cantava Amor. MC Cacau também. Quando eu comecei, o funk era muito bom. Era aquele funk do espacinho, onde as mulheres e homens faziam passinhos, dançavam. Era uma música, uma dança. Tinha 30 minutos de música romântica, você dançar agarradinho e dar uma paquerada. Tinha uns 10 anos de idade nessa época, né? Eu fui o primeiro DJ novinho da Furacão 2000. Revelamos muita gente, muitos artistas, né? Não corre, não corre. Segura, se prepara, vou provocar. O funk explodiu, né? Tem talentos em todos os lugares. E era uma voz excluída da comunidade, né? Uma voz perseguida. E esse senso de comunidade ali, ele vai até um ponto em que dentro do baile começa a haver brigas organizadas, disputas no tapa, né? Entre a galera de um lado, a galera do outro, elas se encontram no baile. E essa rivalidade vai escalando e ao ponto de que os bailes se tornam batalhas campais, né? Lado B, lado A. O Fantástico conseguiu imagens impressionantes dos clubes do Rio que reúnem até 6 mil pessoas numa pancadaria generalizada ao som do funk. Eu lembro que na época tinha até um VHS pirata que corria pelas locadoras, que era o Rio Funk Proibido, que tinha cenas dessas brigas nos bailes. Isso virou o grande escândalo da época, foi para as páginas dos jornais. Junto com toda a violência fora dos bailes, arrastões, as galeras que saíam e faziam barulho, quebravam coisas, brigavam dentro do ônibus. O funk ali nos anos 90, ele era mais presente nas páginas policiais dos jornais do que nas páginas de cultura. A gente, naquela época, era muito perseguido pelo poder público, né? E
Os bailes eram proibidos. Os clubes são orientados que eles têm que pedir o alvará. Quem não tem é um que pedir problema. o alvará é o promotor do evento. Você E o senhor não tem dado. Gente, Cassino queria Bangu agradecer não muito tem a presença dado. de vocês O Irajá aqui. não tem sido dado o alvará de... Porque são locais de violência. gente. A repressão ao baile do corredor, a proibição desses eventos dentro dos clubes, né, que eram espaços, digamos assim, no asfalto, leva o funk para dentro da favela, onde o tráfico já é bastante forte e dita as leis. Então ele se desenvolve como uma música da favela para a favela, que eventualmente pode sair da favela. E de fato sai já nos anos 2000 com Tati Quebra-Barraco, Bonde do Tigrão, que são, não por acaso, grupos da Cidade de Deus, onde esse movimento aconteceu de forma mais acelerada e com mais artistas. O Bonde, a Tati, a própria Daisy Tigrona. Esse tempo de 99 estavam meio que acabando os bailes de corredor. A galera que curtia muito os bailes fora de briga, né, não tinha muita opção, então a galera aqui dentro resolveu montar uma gincana só com a galera aqui da comunidade. Isso aqui ficava tomado, cara, ficava lotado, era uma coisa linda de se ver todo domingo. A gente estava fazendo um movimento que, quando a gente iniciou ali na quadra do Coroado, com o bonde corredor das meninas, a gente acabou influenciando a galera do baile de briga a escrever outros tipos de música, sem ser na influência da briga, né? E aí começaram a desmontar o baile de briga para poder ir pro Coroado da Cidade de Deus. Então o Coroado da Cidade de Deus passou a ter os meninos também cantando. Quando você acha que houve uma virada de chave do público geral do Brasil entender que o funk era realmente uma cultura que não estava necessariamente associada ao crime, que era um movimento cultural brasileiro? Existem momentos importantíssimos. Por exemplo, pro da Xuxa, eu tocando funk lá, os artistas se apresentando lá. E tem toda uma história de eu levar os artistas lá e ficar na brecha do fundo das gravadoras. Ficar na brecha dos horários que sobravam para poder botar os funkeiros. Era sempre nas brechas, entendeu? Mamoro, contigo, Mamoro. Vai, Mamoro. Vai você, só no som. Não sai só isso. Eles não aceitavam muito, não. Eu ficava bastante chateada com isso. Eles quem? Eles, as pessoas em geral, quando eu falava que eu era funkeira, que eu gostava do funk. Eu raramente recebia não da Globo. Na época era o Boni que cuidava e quase tudo que eu queria fazer e que eu fazia não tinha essa coisa tipo assim, você não pode fazer isso. Raramente. A primeira vez que eu recebi um não foi com funk. Tipo assim, esse ritmo não é legal. Tanto é que quando eu comecei a trazer o funk e começou a dar certo, os outros programas não passavam. Gente, o nosso paradão é uma festa de funk. Sim, a música dos bairros, a música que a galera gosta de dançar, a música que faz com que todo mundo se mexa, nem que seja um pouquinho. Eu não imaginava que o funk pudesse chegar onde chegou. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Aí eu me lembro que eu passei na Vieira Solto e eu parei e no segundo andar estavam cantando que eu quero é ser feliz e andar tranquilamente na favela, olhando assim, falei, meu Deus do céu, mas esse é o mercado mais caro do Brasil, estão cantando funk, a música a nossa música, né? Então o funk realmente extrapolou, né? Nós ultrapassamos fronteiras. A gente começou fazendo favela e com isso DJs de outras comunidades também vinham para o Coroado para poder também levar a gente para essas comunidades, pagando a gente às vezes carro, né? Às vezes bebida. Cachê não tinha, então? Não, cachê não tinha. Se tinha era coisa boba porque assim, a gente tinha que pagar o carro, pagar o DJ, né? Alguns começaram com dançarino, tinha que pagar dançarino. A gente ia real no amor. A gente cantava na quadra do Coroado por caixa de cerveja. Eu com R$10 no fim do dia. Praticamente era uma coisa real de patamar, né? De querer ser e ser, entende? Daisy, tudo bem? Ficou famosa, depois cantou com a Mia, A indústria musical é uma indústria
às vezes, injusta, entende? Quem tá no ramo até hoje, no caso eu, 20 e poucos anos, é porque ama muito, é porque gosta muito, pá, mas tem injustiça até você entender. Eu sempre fui funkeira, muito funkeira. Desde os meus 8 anos eu já escutava, 10 anos eu escutava muito funk. O Malboro já tocava na Manchete, né? E sempre curti muito baile funk com meus irmãos. E depois dos 12, 13, já fui sozinha mesmo, baile funk. Não sabia que isso ia tomar uma proporção assim, caraca, a primeira mulher do funk, as pessoas querer ouvir a música estourar, querer ouvir quem é a pessoa que está cantando. A primeira aparição das mulheres no funk, elas aparecem como dançarinas, né, nos bondes. E aí a Cacau é a primeira que aparece cantando, como uma MC. E aí logo depois da Cacau surgiram vieram várias, uma atrás da outra em sequência. Tanto que tem até uma briga sobre quem é a segunda MC mulher no funk. Era uma época em que os MCs, eles cantavam, estouravam como duplas. E aí a Cacau aparece, logo depois vem o MC Marcinho. E aí foi a primeira dupla que tinha uma mulher e fez muito sucesso. Eles iam toda hora no show da Xuxa, aparecia muita oportunidade de show para eles, o cachê era bacana. Então os empresários perceberam que realmente ter uma voz feminina no funk era rentável, era popular. A minha música é de 30 anos atrás, as pessoas cantam alto, cantam muito, como se eu tivesse gravado há um mês atrás. Que te amo e quero. Em 1994 já estava fazendo show no Brasil todo. Era muito mais difícil. Se você marcar show, você tinha que agenda para Beco do Sardinha. Toda segunda-feira, marcação de show Beco do Sardinha. Todos os empresários se encontravam ali para poder marcar a agenda de show. E o cachê era bem mais baixo. A nossa história começa aqui, a gente participando de uma gincana, onde era uma brincadeira, né, que amigos se reuniam aqui todo domingo, que rolava um baile aqui todo domingo. Cara, a brincadeira começou a dar certo, a gente começou a fazer um grande sucesso dentro da comunidade com as nossas músicas, e as músicas foram se espalhando por Jacarepaguá, daqui a pouco atingiu o Rio de Janeiro. Quando a gente foi ver, a gente estava fazendo programa de televisão logo no ano seguinte, que é quando a gente grava o Planeta Xuxa. A TV deu um rosto pra gente, mas a música a galera já conhecia. O funk desceu o morro, conquistou famosos e virou mania entre os jovens da classe média que invadiram os bailes da cidade. A primeira vez que eu ouvi funk, obviamente, foi na rádio e mexeu comigo. A Xuxa abraça o funk e leva para o programa dela de sábado. Eu lembro que eu chegava na gravação e falava, vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram isso? Olha que legal. Queria trazer essas pessoas no programa e mostrar para elas que eu sabia cantar a música delas, sabe? Aquela voz que vinha da favela cantando aquela realidade, aquelas mazelas, aquilo que eles passavam, aquilo estava incomodando meio as pessoas. E a Xuxa, quando chegava lá, contra a vontade da Marlene, que a Marlene falava, a Xuxa não pode ser nada, a Xuxa é neutra, a Xuxa tem que ser de tudo, a Xuxa não pode ser funkeira. Eu já falei pra vocês, funkeira eu sou. Aquilo dava um nó, porque ao mesmo tempo que o preconceito das pessoas usava o funk como bode expiatório para descarregar o preconceito contra o preto pobre favelado, uma loura rica de olho azul na Globo falava que era funkeira. E aí, o que é funkeira, afinal de contas? Eu ouvi a comunidade do funk me colocar num lugar especial, eu fico bastante feliz, mas não quer dizer que eu tenha feito alguma coisa para poder dizer assim, tipo, era isso que eu queria estar nesse lugar. Eu realmente eu fui indo como se fosse assim, eu gosto, faz parte de mim isso, e que bom que vocês me aceitam, sabe? Vai, aumenta o som. Você acha que essa coisa de você se identificar como funkeira, se posicionar dessa forma, levar os artistas, foi algo também, uma forma de você se rebelar através do funk? Eu não vou poder responder pelas pessoas, mas eu acho que é mais ou menos isso. O funk é uma coisa de periferia, o funk é uma coisa tido como do movimento negro. O funk era visto como a música de pobre. O preconceito estava sempre ali. A gente chegou em muitas cidades, principalmente no interior, que muito evento nosso foi embargado, porque juíza não queria, um juiz não queria,
porque falava que a gente levava pornografia, a gente ia levar violência, tinha aquela história de mulher engravidar em baile. Então o funk era muito mais uma calamidade, né? Uma não música do que um movimento musical legítimo brasileiro como foi o samba. Uma onda sacode as noites das principais cidades brasileiras, o funk. A difusão do funk, digamos assim, pela pirataria, ela é bem pioneira. Lembro que durante a pesquisa do meu livro ali em começo dos anos 2000, muitas das novidades, né, e das músicas que tocavam no baile e não tocavam na rádio, eu conseguia no camelódromo da Uruguaiana. Quem é do Rio de Janeiro conhece. Na época tinha toca-fita, a galera tinha um CD. O CD da Furacão 2000 vendia nas bancas de jornais, que ajudavam bastante também. Era sempre no verão, estourava uma música, né? E sempre as pessoas esperavam, no final do ano, o lançamento da Furacão. A gente tinha um programa diário, né, numa rede de televisão, que nós mostrávamos tanto os bailes, as pessoas curtindo, como era o ambiente do baile, as pessoas sendo entrevistadas e os artistas. O artista que começava a cantar, que tinha esse sonho, o sonho dele se confundia em estar no programa também, porque quem aparecesse no programa da Furacão 2000 já ficava famoso no meio. E foi assim que nós conseguimos lançar muitos CDs de sucesso, até que vieram os DVDs da Furacão 2000. Eu acho que ali foi uma virada de chave, né, quando as pessoas não se viam somente no programa de TV, elas começaram a ver toda aquela estrutura agora no DVD. Elas podiam ter na casa delas quando elas quisessem. Furacão 2000 virou uma porta de esperança. Um DVD normal, ele sai com 10, 12 músicas. A gente saía com 45, 50. Todo mundo queria estar no DVD. Eu, vivi uma época que eu peguei o analógico e o digital na transição, tá ligado? Então, eu me orgulho muito disso, de ter feito parte daquela rapaziada ali que, passou pela Furacão. Que eu me lembro que vinha carreata de São Paulo, Minas Gerais. Era ônibus na porta do baile, assim, de pessoas se arrumando dentro do ônibus, trocando a roupa dentro do ônibus pra curtir o baile. Eu comecei aos 15 anos, eu tava passando por um beco, e aí eu comecei a ouvir uma batida, e era um estúdio, uma casa, estúdio. Era um ponto assim, sabe? Tipo lan house. Nessa época, a gente não tinha essa tecnologia, né? As pessoas pediam pra me cantar naquele gravador que tinha no telefone, porque não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Ali viralizou essa música, e aí eu ficava cantando na comunidade no telefone dos outros, assim, dessa forma. Já tinha internet em 2000, tinha Orkut, tinha as redes sociais que estavam vindo na época, mas era também difícil acesso. The music I got was just from other DJs here in America. But it came in like mini discs. And on the internet, there was a little bit of funk music on the internet then. Like it was just starting to happen. The internet was becoming a community, so people were putting music on there. But it wasn't at all accessible yet and hard to discover. There weren't places to search. There wasn't a Google really. Some of the stuff was like prohibited music that wasn't even on the radio. Like old Mr. Catcher records that were just for the drug dealers. Também preciso falar sobre coisas sérias, coisas que estão acontecendo, coisas reais, coisas que estão acontecendo perto de mim, mas fiz com medo. E a Polícia Civil prendeu essa tarde o DJ Renan da Penha, idealizador do Baile da Gaiola, condenado a 6 anos e 8 meses de prisão por associação ao tráfico. Ele foi acusado pelo Ministério Público de ser olheiro do tráfico, de fazer músicas que enaltecem os traficantes e de exibir armas de fogo. Em 2019, quando eu fui preso, eu tava curtindo coisas que eu achei que eu nunca ia curtir na minha vida. Eu tinha ido no Egito, fui em Israel, fui no México, tava conhecendo o mundo. Eu me lembro desse dia que eu falei que o Caveirão estava na rua. Não tem prova alguma que eu estava falando isso para alguém que seja envolvido. E o grupo que a gente tinha era Baile do Sapé, era o baile que a gente estava na comunidade. Aí, em 2019, quando ele recorreu, o Ministério Público recorreu, já não existia mais esse fundamento. O fundamento
era uma foto que eu tinha tirado no carnaval de 2014, no carnaval do Triângulo, com um fuzil de madeira. O desembargador que me condenou na época falou que a foto que eu postei mostrava a prepotência e a arrogância da facção que predominava aquela comunidade. Em 2014, o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha estavam pacificados e aquela festa tinha autorização pela parte da UPP para acontecer e as próprias crianças estavam passando e, me desculpa, é uma realidade que hoje com a idade que eu tenho, eu não acho legal. Tipo, as crianças pegar no carnaval e fazer arminha com fita crepe e brincar, tá ligado? Mas, tipo, infelizmente não sou eu que hoje tenho que mudar essa realidade, são nossos governantes, eu mudo com a minha arte. O funk tirou muita gente da criminalidade, salvou a vida de muita gente. Não é a vida só de quem ia perder no crime, mas de quantas vidas eles tirariam estando no crime. Quando chega alguém da gravadora e vira pra você assim, vamos gravar um EP? É sonho. Pô, eu já morei na rua, moradora de favela, pô, buscando na arte uma mudança de vida, sendo empregada doméstica. Quando eu vou ao médico? Eu estava trabalhando de empregada doméstica, no pau-ferro, e aí eu sempre leio o segundo caderno, tô, assim, trabalhando em casa de madame, pá, falava sobre a música, Bang Dangan, mas não falava sobre o sample. Vem a Imaei lá do Sri Lanka, que vem como artista funk, e aí minha música é sampleada. I was obsessed with that Inja Sal record. I was obsessed with the way that the producers in Brazil would chop up samples. And now they're even crazier. But back then, they chopped up the horn. O Buck Dangan, né, que é a faixa da rapper singalesa Maia, produzida pelo Diplo, que é um DJ americano, que saiu ali por volta de 2005, 2006, ela é muito engenhosa no sentido de que ela se apropriou da ideia base de um funk do Rio de Janeiro, da Daisy Grona, que é baseado num sample da música de abertura do filme Rock o Lutador. Like, instead of going into like the dun, 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 it just goes dun, 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 dun. That just like the energy never went anywhere. So we did our own version of it, and then we just wrote lyrics that were fun, you know, punky lyrics. Então, absolutamente genial. Que o Buck Dangan vai se aproveitar dessa ideia para fazer um hit mundial. É um dos primeiros registros, né, de um funk carioca no circuito dos produtores internacionais. Quem imaginaria, né, que uma música que nasceu da apropriação brasileira e completamente informal, né, de uma música americana, né, fosse dar essa volta e ser sampleado basicamente por um produtor americano de hip hop. Né? And I was kind of like, I don't know if people are going to play this in Brazil, but it gave at least Brazilians a sense that, wow, people like this that aren't Brazilian. This is cool, you know, we should be proud of this. And it's funny that they decided to do a version of their own, and people liked it. I think we got booked at Chin Festival in Rio, so I was like, okay, we made it. People in Brazil want to hear this, so it was exciting for me. Eu acho que esse movimento do funk do brasileiro chegar ao exterior foi lento, foi inconstante, teve personagens que muita gente não se lembra, né? Tipo a Daisy, né? Que fez turnês pelo exterior. Buck Dangan não te rende nada. Não, muita coisa que aconteceu comigo no ramo da música, e hoje em dia o que eu vejo
isso também não me deixa hoje chateada. O que me deixa chateada é eu não ter ficado rica, que nem a maioria ficou, entende? De não ter reconhecimento mesmo a galera usando a minha arte, entendeu? Assim, aqui, ó, tá pesado, dói. I think the first time I heard it, I definitely knew it was going to be something huge. I didn't know it was going to take 20 years from the first time I heard it, but I already knew that it was a fully formed culture. It just really needed that push to become, you know, a really domestic product from Brazil. You know, it needed that push to feel like everybody, it's our music. It was not just from the favelas in Rio. Eu acho que a gente conseguiu fazer pontes incríveis, culturais, sociais, com o advento da internet, com o advento do streaming. As minhas músicas chegaram muito mais longe por conta de existir esse sistema de streaming. And I think so much music nowadays is really highly produced, you know, so perfect. And there's something so raw about funk that gives it such a cool feel. Also, the vocal melodies just tend to be so good. Like, Crazy. because there's so few elements, like, so much is riding on the quality of that melody. It's one of my favorite things to do is to translate Portuguese songs into English. I feel it makes me write something in English that is more interesting than what I would generally just have written. And so I just kind of took it as a blueprint, like more generally. And I really, really love doing that. Like, that melody is so unbelievable. And I've never once heard that song before. Like, it's so crazy that it was such a big song in Brazil, and never once in my life had I ever come across it. So I was thinking, man, there's got to be a lot of people like me who have never come across that song, which is a problem. The general reception has just been incredible, and it really comes from us surrounding ourselves with Brazilians. One of them is our choreographer and dancer, Lucas Reis. He taught me how to jogar bunda, and it changed my life. I do feel like not understanding the lyrics, there's something really special about that, because it does kind of leave a lot more up to interpretation. Whereas if you understand the lyrics, a lot of the time it's so shocking that you're like, whoa, what are they saying? I think 15 years ago, no, it was just too vulgar. It's just too crazy now that I understand more Portuguese. But now in America, we do love the really dirty lyrics. You know, we have, if you go to TikTok, the meme songs are like those kind of things, you know? This is like the sense of this is the sexuality, this is our energy. And it's in your face. Eu acho que eu fazia uma coisa que não era comum. Tipo, nesse estúdio, por exemplo, só tinha eu de mulher. O resto eram os meninos. E os meninos falavam tudo, qualquer coisa. Eu botei na música o que os meus amigos homens falavam normalmente. As meninas não. As meninas, né, aquela coisa, né, de ser recatada, de ser menininha. E eu falei assim, cara, eu vou falar igual eles, coisa que eu nunca nem fiz, nem sei do que eu tô falando, mas eu vou fazer um personagem, sabe? Um personagem muito forte, de que fala o que quiser. E eu fui botando isso na música, e aí viralizou. A maioria das letras compostas por homens no funk tem a mulher como tema. E elas ainda têm muita dificuldade de responder, de ter voz sobre a história que eles estão contando sobre elas. Eu acho que isso é muito legal, que as mulheres estejam conseguindo cantar as suas verdades, né? Sejam elas sobre o amor, sejam elas sobre o sexo, seja elas sobre violência, seja sobre realidades na favela. E como foi a resposta das mulheres quando você começou a falar, meu namorado lava as minhas calcinhas, não sei o quê? Foi muito legal. As mulheres amavam. Os homens que era punk, né? Aí jogava uma garrafinha, um copinho de cerveja em mim, no palco. Tinha esses rolês antigamente.